Oi, meus queridos, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje, mais uma vez, eu volto aqui para conversar com vocês um pouquinho mais a respeito dos desafios. Lembrando que os nossos desafios, uma boa parte deles pelo menos, são parte dos nossos resgates, né? Aqueles desafios que são mais difíceis, que são mais pesados, mais densos, que exigem muito mais da gente, aqueles desafios que mexem, que movimentam, que causam mais dor, mais tristeza, enfim, aqueles que nos tiram com mais facilidade do nosso centramento, do nosso equilíbrio, da nossa paz. Normalmente, esses desafios são os nossos resgates, estão embutidos ali neles, podemos dizer mais ou menos assim. E o fato é que todos nós, isso já comentei em outros vídeos, todos nós passamos lá antes de reencarnarmos, antes de voltarmos ao plano físico, vestindo uma nova vestimenta, né, que a gente ganha aí de presente para poder habitar o plano físico. Nós, antes do processo reencarnatório, antes da reencarnação, nós passamos lá por uma planificação reencarnatória, onde delineamos junto com os nossos mentores espirituais, os coordenadores desses planos reencarnatórios, desse programa, né, dessa programação reencarnatória. Então a gente vai delineando, né, aquelas questões que são e que a gente sente que são mais necessárias para que nós possamos crescer, amadurecer, nos aprimorar, evoluir na qualidade de espíritos. Então, todas as vezes que nós estamos aqui vivendo os nossos desafios, a gente muitas vezes o que mais quer é se ver livre daquele desafio ali, que passe logo essa encrenca, que se dissolva, porque já tô aqui, já cansei dessa história, quero virar a página, quero outra coisa, mas essa aqui eu já cansei, né? Já deu, né? Só que na verdade, em primeiro lugar, a gente esquece que existe o tempo de Deus para tudo. E muitas vezes nós temos tanta urgência, tanta ansiedade, queremos resolver as coisas da nossa maneira, no nosso tempo. Mas talvez a nossa ansiedade de querermos resolver as coisas assim aos trancos e barrancos muitas vezes, ou talvez já estejamos assim achando que já sofri o suficiente, não aguento sofrer mais ou não quero sofrer mais, né? Ninguém quer sofrer, todos nós queremos crescer, evoluir e de preferência sem sofrimento nenhum, sem passar por desafio nenhum. Melhor se fosse tudo um mar de rosas, né? Mas a verdade é que todos nós precisamos das dificuldades para podermos valorizar aquelas coisas boas que nós temos e que chegam muitas vezes nas nossas vidas e que a gente termina não dando valor, não percebendo, né? Seja a título de relacionamentos, a título de conquistas, seja lá do que for, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa sabedoria interna aliada à aceitação de respeitarmos o tempo de Deus, né? O tempo de Deus, porque Deus nos inspira, nos guia, nos ilumina, nos protege. É o nosso Pai maior que vai nos inspirando, vai nos ajudando a fluirmos pelas nossas vidas no plano físico. E o que ocorre é que
Todas as vezes que nós enfrentamos os nossos desafios, a gente também esquece que quanto mais a gente se permitir e se abrir a crescer através dos nossos desafios, ou seja, Cláudia, como é que eu cresço através de um desafio? Bom, eu primeiro aceito o desafio, né? Eu acolho aquele desafio de alguma maneira, sem espernear muito, sem brigar muito, sem me debater muito, e eu começo a observar o que esse desafio está trazendo para mim, em termos de aprendizado, em termos de questões que possam me mostrar o outro lado de muitas situações, certo? Todos nós, diante dos desafios, não podemos passar por eles sem estarmos fazendo os nossos eternos exames de consciência. A gente precisa muito aprender a se olhar, a se perceber, a perceber se nós estamos sendo corretos, se estamos agindo da maneira certa. Muitas vezes a gente deseja tantas coisas, a gente quer isso ou aquilo, mas nós estamos completamente desconectados daquilo que a gente quer ou deseja, né? Então a gente quer alguma coisa, a gente deseja, mas os caminhos que estamos utilizando e buscando para conquistar aquilo que a gente quer são totalmente equivocados, inadequados, né? E aí as coisas não fluem. Ah, mas se as coisas não fluem, é porque Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esquece dos seus filhos jamais. Mas talvez as coisas não estejam fluindo porque ainda não é o momento daquilo que eu quero verdadeiramente começar a fluir. E o que é muito importante que a gente lembre dentro de todo esse contexto é que os nossos desafios, que terminam sendo os nossos resgates também, eles são, digamos assim, a porta para os nossos processos de purificação e libertação do nosso espírito. Quanto mais nós nos curvamos à perfeição de Deus e aceitamos aqueles desafios que chegam para nós, mais facilmente esses desafios terminam em algum momento se dissolvendo, porque as nossas energias, a nossa vibração de desconforto, de contrariedade, de luta contra aquilo que está se apresentando, a energia deixa de bater de frente. Então as coisas terminam se dissipando. E todos nós, sem exceção, quando a gente bate em retirada do plano físico e chegamos na pátria espiritual, depois de irmos recobrando a nossa consciência, a gente vai se dando conta que nos debatemos tanto com relação a determinados desafios e que havíamos tido, antes do processo do reencarne, aquela proposta de estarmos trabalhando aquela questão determinada, e aí nos revoltamos, nos incomodamos, deixamos de nos dedicar ou deixamos de nos empenhar em vencer, em conviver pacificamente com aquele desafio, e termina que quando a gente chega do lado de lá, a gente olha e diz, poxa vida, numa próxima vou ter que voltar e vou ter que trabalhar de novo essa questão que eu já queria ter me liberado dessa encrenca nessa existência última que passou, agora vou ter que voltar uma próxima e trabalhar essa história novamente. E é mais ou menos assim que acontece, né? Às vezes a gente chega ao desencarnarmos e tomarmos consciência lá dos nossos processos, a gente chega na pátria espiritual e vai se dando conta que muitas das coisas que a gente se propôs ficaram penduradas e a gente vai ter que dar conta disso em algum outro momento. Porque a bem da verdade é que no período que a gente passa na erraticidade, no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, como temos
a expansão de consciência, a gente termina se dando conta de muitas coisas que nós havíamos tentado resgatar em outras existências e não conseguimos. Então essas coisas, esses processos, não é uma coisa exatamente matemática, mas são questões que estão relacionadas com traços pessoais do nosso espírito. São as nossas questões pessoais, os nossos desafios pessoais, aquelas nossas questões que são mal resolvidas do nosso espírito e que a gente então busca através das encarnações, através dos resgates, através muitas vezes das missões também que nós temos, a gente busca tentar dissolver, tentar se melhorar, tentar amadurecer internamente, sublimando ali através das nossas dores e nos tornando um espírito um pouco melhor, né? Então, o processo de todo o espírito é justamente investir na sua melhora, no seu crescimento, ou seja, na sua purificação, no seu aprimoramento. Então, meus queridos, o que eu queria ainda trazer como esclarecimento e dar mais uma pincelada nesse assunto era justamente sobre isso, né? Que os nossos desafios, os nossos resgates, né, são a porta, né, para o nosso trabalho interior de purificação, de crescimento, de melhora do nosso espírito. Então que todos nós possamos abraçar aí os nossos desafios, aceitando, acolhendo, investindo a nossa boa vontade no nosso trabalho interior, na qualidade de seres humanos. E que possamos, para esse trabalho pessoal, sempre ter a bênção de Deus, ter a luz de Deus, confiando sempre na perfeição do Pai Maior e no tempo de Deus para tudo aquilo que a gente venha a se propor como um trabalho de crescimento pessoal, de resgate, de aprimoramento. Então é isso aí. Deixo vocês com um grande abraço, desejando que todos vocês tenham uma noite abençoada, cheia de luz, de paz e de muito amor. Que assim seja.